Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu analiso a volatilidade das ações para com isso escolher qual a melhor estratégia, a melhor operação de renda segura que eu posso fazer diante do cenário de volatilidade. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Muito bem, galera, a gente já está aqui diante de um gráfico de análise de volatilidade. Esse gráfico e as tabelas que eu vou apresentar aqui podem ser utilizados para qualquer ativo, qualquer ação, qualquer contrato futuro. Se você quiser analisar a volatilidade do índice futuro, do dólar, do milho, do boi, da ação Petrobras, da Ambev, da Vale, você pode fazer. E eu já vou te mostrar passo a passo aqui como você pode fazer aí na sua casa esse gráfico. Antes vamos analisar aqui as informações. Eu estou vendo aqui, eu tenho dados de 2019 até 2020, aí do ano inteiro de 2019 até 2020. Eu consigo ver que houve uma explosão de volatilidade, foi ali em fevereiro, claro, por conta da pandemia, mas que normalmente, tirando esta explosão de volatilidade, foi uma coisa muito atípica. Normalmente a volatilidade ela é um ciclo e fica oscilando entre 20% até 50% mais ou menos. Isso muda de ação para ação, de mercado para mercado, de papel para papel e vai também alterando um pouco esses limites, eles não são constantes. Por isso que é importante usar as ferramentas da estatística para analisar. Inclusive a gente pode pegar aqui esse eixo e depois colocar as datas ali para ficar mais fácil se a gente quiser, por exemplo, identificar quais são as datas. Pronto, agora a gente já consegue ver aqui as datas no eixo ali horizontal e a gente consegue saber melhor quando que a volatilidade está alta e baixa na linha do tempo. Agora, como eu cheguei nessa tabela e como ela pode ser utilizada nesse gráfico, essa análise de volatilidade para você fazer as suas operações. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai precisar aí dos dados de um gráfico diário. A volatilidade ela pode ser analisada no intradiário também. Por exemplo, você pode analisar a volatilidade de um gráfico de 5 minutos ou até mesmo de um gráfico de 1 minuto. Aí vai um detalhe. Quando você monta operações de renda segura, você está montando operações que em média vão durar 30 dias. Então não importa muito se você tem uma variação na volatilidade dentro de um dia, e sim ao longo dos próximos dias. Se você quer se tornar um operador de volatilidade de day trade, por exemplo, no intradiário, comprar e vender a volatilidade dentro de um mesmo dia, aí sim faria sentido você fazer uma análise minuto a minuto, por exemplo, ou até mesmo, quem sabe, até a cada 30 segundos da volatilidade de uma determinada ação. Mas se não for isso que você está buscando no mercado, e por exemplo não é o que eu faço, basta com que você analise a volatilidade do gráfico diário. E aí já é suficiente para você montar boas estratégias com segurança e com grande rentabilidade. Para colar os dados aqui é muito fácil, a gente vai vir aqui no Profit Chart, por exemplo. Eu tenho aqui um gráfico de 5 minutos, né, de Petrobras. Eu vou transformar isso num gráfico diário. Pronto, já tenho aqui, botão direito, copiar os dados e agora eu colo aqui nesse Excel. Pronto, quando eu colei, cada linha representa ali a informação de abertura, máxima, mínima e fechamento de um dia. É um candle, uma barra, cada linha é um campo de informação. Aqui do lado, o que eu fiz? Eu só apontei para as datas e peguei o preço de fechamento, porque para calcular a volatilidade, eu só preciso do preço de fechamento, não preciso do preço de abertura, da máxima nem da mínima. O que interessa é o quanto fechou a ação naquele dia. E aí, o primeiro cálculo é o log retorno do dia. O que é isso? Variação percentual. Então, a fórmula é igual a LN, e aí você divide o dia mais recente pelo dia anterior. Então, se você for descendo aqui, você vai ver que todos são assim. É o dia de hoje dividido pelo dia de ontem. Então, vai ser a variação percentual. E aí, do lado, você já calcula o desvio padrão, porque volatilidade tem a ver com desvio padrão. É essa média, essa frequência, amplitude de oscilação.
Quanto maior a amplitude de oscilação, maior é a volatilidade, e quanto menor essa amplitude de oscilação, menor é a volatilidade. E aí você vai calcular o desvio padrão, você precisa de um conjunto de dados. 21 dias é o padrão utilizado pela B3. Se você entrar e for lá na área de produtos, renda variável, ações, opções, volatilidade dos ativos, você vai ver, e você pode pesquisar a volatilidade das empresas, que ela utiliza o método da volatilidade histórica e também o ILMA, que é o EWMA, que também é uma volatilidade histórica, porém com médias exponenciais de 21 dias. Por quê? É um mês, né? A volatilidade aí diária, mais uma média do último mês. E aí a gente calcula uma média móvel para ter uma boa noção de volatilidade. Então, vamos calcular aqui o desvio padrão de 21 dias. É só você usar a fórmula 10VPI de ponto A, que é da amostra, e seleciona ali 21 linhas que você está trabalhando com os últimos 21 dias. Perfeito? E aí, na sequência, agora sim, para calcular a volatilidade, porque por enquanto o que a gente fez foi calcular o desvio padrão. O desvio padrão de hoje, de ontem, de anteontem, de antes de anteontem e assim sucessivamente. Cada dia tem o seu desvio, ele vai aumentando e diminuindo conforme essa amplitude de variação dos preços da ação. E o que é a volatilidade? É esse desvio padrão anualizado, extrapolado para um ano. E qual é a melhor forma, a forma correta de fazer isso? É você pegar o desvio padrão e multiplicar pela raiz quadrada de 252. 252 é a base de dias úteis que nós temos em um ano. E aí você está anualizando em dias úteis o desvio padrão, e é esse valor que é utilizado padrão pelo mercado financeiro, pela própria Bolsa de Valores. E aí também a gente vê que ele oscila, ele não é constante. Agora, por exemplo, na data de hoje, a volatilidade da Petrobras está em 56,54%. Ontem estava em 56,31%, 56,66%, 53%, 50%, 40%. E agora, como saber? 56 é alto ou é baixo? Será que vai de 0 a 100? Vai até 200? A gente viu lá que teve 200. Quando está alto e quando está baixo. Aí você vai utilizar ferramentas das estatísticas para analisar o que é alto e o que é baixo. Sempre uma comparação de referência. E aí, nesse caso, a gente vai usar o percentil. O que é isso? São linhas de corte. Ele olha para trás e vê, 80% dos casos ficou abaixo desse valor. Beleza, essa é a linha de corte da volatilidade alta. Metade dos casos ficou abaixo desse valor. Essa é a linha de corte da volatilidade neutra. E 20% dos casos ficaram abaixo desse valor. Essa é a linha de corte da volatilidade baixa. Então é só usar a fórmula percentil.xc e aí você pega ali o parâmetro, de toda aquela série de amostras que você está analisando, 1 ano ou 2 anos. Eu peguei aqui 2 anos e define o parâmetro, por exemplo, 0,8 para ser o percentil 80. E aí 80% dos casos ficou abaixo de 50,46. Mesma coisa, o percentil 50% dos casos ficou abaixo de 34,97 e 20% dos casos ficou abaixo de 25,57. E para finalizar, o que seria o ranking de volatilidade? Seria ordenar. Você usa a fórmula ordem percentual.xc e aí você ordena de forma como se pegasse e ranqueasse de 1 a 10 ou de 0 a 10 qual é a nota dessa volatilidade recente. E aí ela te ajuda, por exemplo, ali o 0,8 é uma nota alta, então ela está confirmando que realmente está chegando perto do percentil alto e está com uma nota alta no ranking. E aí agora é só você selecionar, por exemplo, essas linhas aqui e mandar fazer o gráfico ali, como eu já fiz, e também um gráfico do ranking. E aí agora é só analisar. Então, por exemplo, aqui eu estou analisando, eu estou vendo, essa trajetória está indo lá para 50, que é o limite ali de volatilidade alta, e a gente sabe que depois pode voltar a cair porque é um ciclo. Quando você for vender volatilidade, defina antes um stop, porque pode acontecer uma explosão dessa, se vier uma grande crise, e aí por isso que vender volatilidade é mais perigoso do que comprar, porque comprar, você compra aqui, quando ela está no limite de baixo ali da volatilidade, você compra, espera a volatilidade subir para vender, isso leva alguns dias ou semanas, e aí você está operando a volatilidade. Agora, quando você vende, você também espera ela cair para recomprar a volatilidade, ter um lucro com isso, mas tem esse risco.
que pode ter uma explosão de volatilidade. É raro de acontecer, mas pode acontecer, então já defina um stop ali antes disso. E aqui a gente tem o ranking também, que ele mostra o ciclo ali, o 8, né, 80, o 8, confirmando ali que realmente está com uma volatilidade alta em relação ao ranqueamento das últimas volatilidades. E aí só serve para a Petrobras? Não, uma vez que você montou essa tabela, fica muito fácil. Você pode pegar, por exemplo, qualquer ação que você quiser. Vamos olhar aqui BOVA11, que é o ETF que representa o índice, né, uma ação que representa o índice Bovespa. Vamos copiar e vamos colar lá para a gente analisar. E aí o legal é que a mágica do Excel já faz... Olha lá como que já mudou, até para confirmar aqui, ó, o limite de alta agora é 41, não é mais 56, a neutra é 27 e a baixa é 19. Então, e a volatilidade da BOVA11 está em 29%, então está perto da neutra. E aí a gente está vendo ali que ele já se adequa para o mercado, já faz ali a adaptação do gráfico. É bem interessante isso. Então você pode usar para analisar a volatilidade que você quiser. Por exemplo, eu quero analisar a volatilidade, sei lá, da Ambev. Vamos ver aqui da Ambev. Gráfico diário. Copia aqui para o Excel. Cola nessa base diária e pronto. Já vai analisar aqui para você. Então tá ali pela volatilidade neutra, mais ou menos. Então existem estratégias dentro do método Renda Segura para volatilidade baixa, para volatilidade neutra e para volatilidade alta. Diante disso, você analisa a tendência e volatilidade, vai lá no método e escolhe uma lista de estratégias adequadas para esse cenário de tendência e volatilidade. Se você quer saber mais sobre operações de renda segura, eu vou fazer um evento online e gratuito a partir do dia 23 agora de novembro. É uma segunda-feira, vai ser a Semana Renda Segura. São 4 dias de aula ao vivo com muito conteúdo de qualidade para você aprender as primeiras operações de renda. Essas que você faz uma vez só por mês, gasta menos de 10 minutos e tem uma renda 20 vezes maior do que você teria se estivesse aplicando seu dinheiro na poupança com segurança e rapidez, simplicidade. Quer aprender isso de graça? Participe da Semana Renda Segura, o link de inscrição está aqui embaixo. Se quiser, pode me seguir no Instagram, @carmine.cantuária, que lá eu compartilho bastante conteúdo e materiais também mais profundos ao longo do dia. Vou dando aí alguma cobertura do mercado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.